Gostaríamos de destacar aqui 4 pontos, Sra. Ministra, mas antes de mais convém fazer uma apreciação global. Não sei se a Sra. Ministra conhece o teste do pato. O teste do pato é um teste empírico que nos diz basicamente o seguinte: se algo se parece um pato, se nada como um pato, se anda como um pato e grasna como um pato, então à partida tudo parece sugerir que se trata de um pato. Vamos aplicar então o teste do pato a este Orçamento do Estado. É um orçamento sem reformas estruturais. É um orçamento pouco ambicioso. É um orçamento que faz, aliás, uso e reforça essa grande marca, esse lacre da governação de Mário Centeno, que foi as cativações, e é um orçamento em que o salário mínimo se continua a aproximar do salário médio. Sr. Ministro, este é um pato. Este orçamento é claramente um pato, é um orçamento que poderia ser do Partido Socialista, porque quando olhamos para as evidências, naturalmente está aqui a marca, está aqui o lacre, estão aqui os sinais todos de um orçamento do Partido Socialista. E, portanto, enfim, quanto a isto, as coisas são o que são, resultado do contexto político, seja o que for, mas isto é o que nós podemos retirar daqui. Feita esta apreciação global, gostaria de destacar aqui o primeiro ponto, que tem que ver com a proposta da Iniciativa Liberal, enfim, não foi só na Iniciativa Liberal, mas tem que ver com a questão das creches e da importância de assegurar ao pré-escolar um acesso a uma creche. Nós achamos bem, revemos nessa medida, não revemos na forma como ela foi implementada, nomeadamente o facto das famílias não terem nada a dizer sobre o assunto, não terem aqui uma capacidade de escolher essa creche e, mais do que isso, ao concedermos a creche a toda a gente, e bem, a verdade é que temos de acompanhar isso também do lado da oferta. E, portanto, se não conseguimos acompanhar com mais oferta, naturalmente depois não vai haver vagas suficientes para aqueles que verdadeiramente precisam. Porque havia uns que precisavam se calhar menos, se calhar tinham mais apoio, mais suporte familiar, e havia outros que precisavam mesmo. E agora, como todos têm acesso, de facto aqueles que verdadeiramente precisam podem ter dificuldades. Ora, a Sra. Ministra, nesta questão, foi taxativa. Rejeitou, aliás, a nossa proposta e subscreveu a proposta do Partido Socialista. Ora, uma vez mais, lá está o teste do pato, Sra. Ministra. Lá está, peço desculpa. Lá está o teste do pato, para claramente sinalizar que é uma similitude, uma preferência, uma aproximação à proposta do Partido, ou à visão do Partido Socialista. Portanto, a questão que eu tenho para si é se, entretanto, por acaso, se alterou essa posição, se já consegue acompanhar a nossa visão que temos em relação às creches e, portanto, podemos dar aqui a possibilidade das famílias poderem escolher e o financiamento ser em função daquilo que os pais decidem e não em função do estabelecimento de ensino. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra à Sra. Ministra para responder. Sra. Ministra, faça. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado, agradeço as suas questões e também conheço o teste do pato. Mas também lhe quero dizer, diz-me, este orçamento é pouco ambicioso. Eu tenho sobre isso uma opinião que é a seguinte: as políticas é que têm que ser ambiciosas e as nossas são, e foram e continuarão a ser. Os orçamentos têm que ser realistas e, portanto, porque isto aqui não é um orçamento de uma empresa em que nós podemos arriscar o dinheiro dos acionistas, porque o dinheiro é dos portugueses. E, portanto, temos que ser realistas. Nas políticas, sim, vamos ser ambiciosos. E estamos a ser. E até as conseguimos, imagine, prosseguir durante estes 6 meses com um orçamento que nem sequer era o nosso. Portanto, quanto à ambição, julgo que, de facto, não se deve qualificar ou deixar de qualificar um orçamento como ambicioso. As políticas, sim. Quanto a ser igual ao do PS, enfim, eu acho que não é igual ao do PS, mas se é igual, então porquê é que as medidas que nós temos aqui não foram tomadas ao longo de 8 anos? Tinham tido muita oportunidade, mas não o fizeram. Pelo contrário, temos aqui umas políticas novas, portanto, talvez alguma coisa seja diferente. Quanto à sua pergunta sobre a creche e o pré-escolar, o Governo, diferentemente do que fez o PS, portanto, o Governo anterior, o Governo tem uma matriz, uma perspectiva diferente na aproximação a esta questão das creches, porque não tem uma matriz pública na apreciação.
Como se recorda, este programa das creches foi lançado primeiro só para a rede pública, depois a custo lá foi para a rede solidária e depois, porque não havia outra solução, abriu para a rede privada. Nós, pelo contrário, privilegiamos o setor social e solidário. É verdade que privilegiamos o setor social e solidário e não temos qualquer rebuço em o dizer. O setor social e solidário presta aqui aos portugueses e na ação social um papel inestimável que este Governo quer apoiar. Mas não deixámos de tornar mais fácil aos pais a opção por creche do setor privado, desde logo passando do limite do concelho para o limite da freguesia, a possibilidade de opção por uma creche privada. Portanto, na verdade, hoje os pais têm muito mais escolha e essa escolha está lá até na Segurança Social Direta, coisa que não estava também anteriormente. Portanto, alguma evolução foi feita e temos ecos muito bons desta evolução. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Ministra. Para prosseguir, quiçá, o seu diagnóstico anserino, Sr. Deputado Mário Amorim Lopes, por favor. Muito obrigado, Sra. Ministra. A verdade é que o orçamento é naturalmente um conjunto de políticas, não é o alfa e o ômega, nem toda a ação política se esgota aí, mas sinaliza qual é a visão do Governo. E cada vez mais a visão do Governo parece ser uma visão pouco ambiciosa, que não concretiza, infelizmente, enfim, mas cá estaremos para o assinalar. O outro tópico que gostaríamos de debater com Sua Excelência tem que ver com a agenda do trabalho digno, que, recordar-se-á, foi o nome que o PS lembrou de dar um pacote legislativo que, enfim, só no fundo acabou por complexificar e rigidificar ainda mais o nosso mercado de trabalho. Ora, segundo a própria OCDE, Portugal, em 2008, tinha um dos mercados laborais mais rígidos de toda a OCDE. Depois das reformas que foram introduzidas do período da Troika, melhorou, mas ainda assim manteve-se um dos mais rígidos. Neste momento, Portugal continua a ser o quarto país com o mercado de trabalho mais rígido e não é por acaso, e este ponto é o importante, que nós neste momento temos de toda a população desempregada, 45% que é desemprego de longo prazo. Portanto, são aqueles que estão há mais de 12 meses e provavelmente nem retornam ao mercado de trabalho. Isto é gravíssimo. Para além disso, o nosso desemprego, a taxa de desemprego natural, ou seja, quando estamos em pleno emprego, é também uma das mais elevadas da Europa e com elevada incidência também nos jovens. E não é por acaso. Isto é também uma consequência de um mercado de trabalho altamente rígido, dual, em que complexifica e protege alguns e depois abandona outros e deixa-os desamparados sem qualquer tipo de proteção laboral. E, portanto, sobre este assunto, gostaríamos de saber se o Governo vai rever este pacote legislativo e vai aproximar o nosso mercado de trabalho daquele que é o mercado de trabalho em toda a Europa. Porque quanto mais fácil e mais flexível for o nosso mercado de trabalho, mais as empresas contratarão e estabelecerão um vínculo com os trabalhadores, que é isso que é necessário. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra à Sra. Ministra para responder. Sr. Ministro, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado, partilho a sua preocupação relativamente a alguns dados que indicou, nomeadamente o desemprego estrutural, desemprego de longo prazo. Quando o desemprego é de longo prazo, a recuperação daquela pessoa para o trabalho é muito mais difícil e, obviamente, o desemprego jovem, que é uma coisa para que este Governo chamou a atenção no seu programa, logo desde o início, trata-se da geração mais qualificada de portugueses que não têm emprego ou se o têm salários muito baixos e por isso vai embora, o que é, evidentemente, uma pena. A matéria que referiu, a chamada Agenda do Trabalho Digno, vai ser revisitada, sim, como também já tive a ocasião de dizer várias vezes. Acontece que nós temos um compromisso com os parceiros sociais na concertação social e, portanto, é lá que vamos discutir. E podemos discutir tudo aquilo que eles quiserem e nós também levaremos naturalmente as nossas propostas de discussão. O que posso assinalar-lhe desde já é que os membros da CPCS já manifestaram interesse em discutir em matéria de legislação laboral, matérias tão diferentes como a presunção do contrato de trabalho, as plataformas digitais, o período experimental, o teletrabalho, a remissão abdicativa dos créditos laborais, a suspensão dos despedimentos e a ACT, a terceirização, o outsourcing
e o Banco de Horas. Pelo menos estes tópicos foram suscitados por alguns dos parceiros e, portanto, pelo menos estes estarão em cima da mesa. E vamos ver onde é que o caminho nos leva, porque efetivamente é aí que vamos negociar, como já fizemos antes. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Ministra. A palavra ainda ao Sr. Deputado Mário Amorim Lopes, por favor. Muito obrigado. Sra. Ministra, um outro ponto muito importante, é o elefante no meio da sala, tem que ver com a sustentabilidade, tem a ver com a sustentabilidade da segurança social. Vou citar um ex-ministro que disse o seguinte: dizer que asseguramos a sustentabilidade da segurança social é induzir as pessoas em erro. Isto foi dito já depois, de facto, dos imigrantes que vieram para Portugal e começaram a descontar para a segurança social, é verdade, isso deu um reforço do fundo de capitalização, e isto foi dito pelo ex-ministro das Finanças, Teixeira dos Santos, do Partido Socialista. Também Pedro Mota Soares, neste caso CDS-PP, foi ministro da Solidariedade, ocupava a sua pasta, disse: está sem negação e grande parte do país não quer ver a realidade. Qual é a realidade? É que, segundo as projeções que nós temos, em 2055, quando alguém que tem hoje 35 anos se reformar, vai ter uma taxa de substituição, ou seja, o rácio entre a primeira pensão e o último salário, de 43%. Trocando isto por miúdos, o que é que isto quer dizer? Alguém que ganhe 1.500 euros vai receber uma pensão de 645 euros quando se reformar. E, portanto, o nosso sistema de segurança social, efetivamente, não é sustentável. E, portanto, perante isto e perante o envelhecimento da população, a questão que se coloca é: quando é que nós vamos efetivamente começar a fazer uma reforma, a aproximar o sistema de segurança social daquilo que acontece noutros países, introduzir dois pilares de capitalização, um que seja conduzido pelas próprias empresas e outro que seja um pilar de capitalização próprio que incite a poupança adicional por parte dos particulares, sendo que estes pilares de capitalização não têm de estar fora da segurança social. Não é preciso privatizar a segurança social para que isto seja uma realidade. Portanto, era essa a questão que lhe deixava. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Agora, com uma referência paquidérmica, Sra. Ministra, faça favor para responder. Muito obrigada, Sr. Presidente. Já vi que estamos aqui em analogias com o reino animal, mas tem razão, é o elefante no meio da sala. Evidentemente, nós vamos ter que enfrentar o problema da sustentabilidade da segurança social, e na resposta que estou a dar a si também estou a responder à senhora deputada Felicidade Vital. E chamar a atenção para que foi elaborado um livro verde sobre a sustentabilidade do sistema previdencial da Segurança Social, foi elaborado ainda a pedido do anterior governo, e nós divulgámo-lo assim que ele ficou pronto, demorou ali uns meses até ficar ultimado, a pedido da própria comissão que elaborou, e o mais depressa possível também o apresentámos a esta Câmara. E, portanto, o debate tem que começar e tem que continuar. O Governo está, obviamente, preocupado com os dados que decorrem desse livro verde, porque imagino, os jovens que estão a contribuir também leram e também veem que em 2055, ou seja, quando eles iriam beneficiar, se calhar já não vão beneficiar. Também dizer que essa matéria também está a ser debatida na Concertação Social e que todos os contributos são valiosos para nós encontrarmos novos caminhos, nomeadamente para a diversificação do financiamento da Segurança Social, para regimes complementares e de capitalização individual também. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Ministra.